Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Meus irmãos, minhas irmãs, boa tarde. Que as bênçãos de Jesus, nosso Mestre, as bênçãos de Maria Santíssima, nossa Mãe, possam nos envolver. Que possamos esquecer um pouco as nossas questões, inclusive o celular, esse obsessor que nós andamos. Que a gente possa fazer uma espécie de egrégora, sintonizar nossas mentes e os nossos corações. Aos benfeitores espirituais, tanto os benfeitores espirituais da casa de Itagiba, quanto aqueles espíritos queridos que tutelam a nossa reencarnação. Quando os senhores aqui chegaram, a gente sempre diz isso, esclarece que aqueles espíritos que cuidam de nós, eles já vêm aqui antes e conversam com os benfeitores daqui. Dizem assim: meu amor vai chegar. Muitas vezes esses benfeitores trabalham e você acha que chegou aqui por acaso, inspirado por uma folhinha, por uma página, por uma conversa. Muitas vezes pela dor, muitas vezes por estar vivendo processos existenciais, onde a dor se manifesta de forma mais acendrada, e aí então buscamos aquilo que de fato traz sentido para o nosso coração. E a gente busca um lugar como esse. Então, essa ambiência tão simples, tão preparada assim de forma simples, ela tem dimensões espirituais que a gente sequer pode imaginar. É um verdadeiro hospital, um verdadeiro laboratório. E é por isso que a gente precisa aproveitar esta ambiência e entrar em sintonia, para que possamos ser beneficiados, porque beneficiados nós seremos, mas podemos ser mais ainda se ficarmos mais concentrados, mais conscientes, mais conectados a esse ambiente de enfermagem e de esclarecimento espiritual, que é uma reunião doutrinária. Especialmente hoje, quando nós vamos falar de Jesus. Questão 625 do Livro dos Espíritos, o senhor Allan Kardec pergunta: quem pode ser o espírito que venha a servir como modelo e guia da humanidade? Qual o espírito que pode representar essa função modelar? E os espíritos respondem numa das respostas mais curtas do Livro dos Espíritos: vede Jesus. E a gente vai partir dessa questão que inspirou o título do estudo para trazer à nossa mente a figura impoluta de Jesus. É importante que nós visualizemos o nosso Mestre descalço, andando nas areias do lago de Genezaré, a todos acolhendo, a todos amparando, andando entre os simples e os desataviados, e também acolhendo aqueles, como nessa mensagem maravilhosa do Vinha de Luz, que recebiam os lauréis, as glórias temporárias daqueles dias, mas que eram desesperados da alma e do espírito. Porque há muita variedade de miséria. E há uma miséria banhada em ouro, em lauréis, que a gente sequer pode imaginar. Então, Jesus a todos acolhia. Eu queria propor que nós pudéssemos, nesse momento, visualizar a figura amorosa do nosso Mestre. Nós estamos falando de um rei solar, de um espírito crístico. No livro A Caminho da Luz, o benfeitor espiritual Emmanuel vai traçar um perfil de Jesus
esclarecendo para nós qual é a posição dele. Ele é um Cristo. E explicando para nós o que vem a ser um espírito crístico. É um espírito que alcançou um espírito irmão nosso. Jesus não é Deus, Jesus é um espírito. Mas um espírito que alcançou tamanha envergadura moral nos seus processos existenciais, que ele está em sintonia psíquica intermitente com o Pai. E dessa maneira, ele é Deus. Como lá no início do Evangelho de João, quando ele diz, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era Jesus. Antes mesmo que a terra fosse, ele já era crístico. Esse é o sentido. E por assim ser, ele é o verbo, ele é a força, a ação viril que vem a mobilizar a vida aqui no orbe Terra. É através de Jesus que a vida planetária, através do seu amor, da sua potência magnética, do seu magnetismo amoroso, é através de Jesus que a vida na Terra se configura. Então, como ele era, no princípio era ele, o Verbo, e porque ele estava com Deus, no princípio, ou seja, ele já era crístico, ele era Deus. Em que dimensão? Na dimensão de co-criador, criador de planetas. E aí a gente coloca essa dimensão do Cristo como o governador do orbe Terra, como o arquiteto da Terra, para que a gente possa ter a dimensão desse ser solar. Mas, ao mesmo tempo, a gente traz o Cristo para aquela simplicidade, aquela dimensão de humanidade, descalço, andando entre os sofredores da Galileia daqueles dias. É esse Cristo que nos importa, porque é esse Cristo que se colocou para nós como modelo ético. Essa é a linha que nós vamos seguir. Esse Cristo que atinge dimensões psicológicas profundas. Por isso, nós escolhemos para esse encontro de hoje uma página que está no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Porque nós entendemos Jesus dentro de uma dimensão psicológica. E é assim que a gente vai traçar o perfil do Cristo, nessa dimensão psicológica. Esse livro foi escrito pela benfeitora espiritual Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, e com certeza tem aí embaixo. É um livro maravilhoso. Já começa indicando. Então, diz a benfeitora, Jesus é o diamante que se tornou estelar, mantendo o brilho interior sem permitir se ofuscar, clareando consciências e amando-as. Todo o seu ministério de esperança e de amor, de compaixão, de auxílio, movimentado pela ação do bem, único recurso para minimizar ou anular as ocorrências dos infortúnios ocultos. Então, a benfeitora já começa trazendo Jesus exercendo um ministério baseado na ação do bem. E aí a gente vai para as portas da sinagoga de Jerusalém, capítulo 1 do livro Boa Nova, Humberto de Campos. Quando estava Jesus lá na frente da sinagoga, a sua figura magéstica, vestido com a humildade, a simplicidade de um galileu, um nazareno. Isso chamava muita atenção, isso destoava. Porque Jesus escolheu nascer
entre os mais simples, os mais desataviados da Judéia. Muito embora ele estivesse sendo esperado nos palácios, muito embora ele estivesse sendo esperado nas sinagogas, ele preferiu estar entre os pobres, entre os caídos. E a revolução que ele vem colocar já se assinalava lá do seu nascimento, quando ele se permitiu nascer a caminho, e isso é poético, existe uma poética naquele caminho de Belém, a Sagrada Família estava a caminho, já representando simbolicamente que nós também estamos a caminho. Então, Jesus nasce a caminho. Nós também estamos a caminho, nós estamos no via C. E não havia lugar que lhe desse maior acolhimento. O berço do Senhor da vinha foi uma caminha de palha entre os animais numa gruta de pedra. Então, essa humildade do seu nascimento já assinala a ética que envolve o ministério de Jesus entre nós. É sobre isso que a gente vai falar. Então, Jesus ele vai se colocar como modelo ético. A humanidade de Jesus está muito bem delineada por ele mesmo na parábola do bom samaritano, que é um exemplo de solidariedade, de elevação de sentimentos de caridade, como ele próprio fazia. Então, Jesus, questionado pelo doutor da lei, ele vai trazer esta parábola. E as parábolas, elas precisam ser entendidas numa dimensão da psicologia profunda. As parábolas são metáforas, são imagens que tocam o inconsciente, que tocam a alma, e o inconsciente se comunica através de imagens. O inconsciente consegue adquirir, construir sentido através de imagem. Então, Jesus sabia que não podia falar de forma retórica. Ele, então, vai buscar imagens importantes para aquele povo, para o homem, que era o interlocutor imediato. Mas foram imagens tão bem elaboradas, tão precisas nas suas parábolas, que essas imagens atravessaram os séculos, os milênios, e chegam até nós com o mesmo perfume ético, o mesmo perfume amoroso. Na parábola do bom samaritano, Jesus, diante dos doutores da lei, daquelas pessoas que estavam questionando ele então explica que havia um homem que era um samaritano. Essa imagem do samaritano já foi uma grande provocação, porque o samaritano era considerado um povo réprobo, era um povo considerado não fiel à lei. E aí, inclusive, os judeus, eles discriminavam os samaritanos. E aí Jesus já começa dizendo, um viajante samaritano que viajava a caminho de Jerusalém, não é? Encontra no meio do caminho um homem caído, nu e estropiado. Só que rebobino. Antes do samaritano passar, passou um levita. Quem era o levita? Um levita era um conhecedor da lei. Alguém que sabia a lei, de có, como diz aqui em Pernambuco, de có e salteado. Era conhecedor da lei. Não tem gente que sabe tudo na ponta da língua, né? Mas não sabe sequer na ponta do coração. Pois era o levita. O levita viu o homem caído, estropiado e ferido, e, usando uma linguagem nossa, mudou de calçada
virou o rosto e seguiu adiante. O doutor da lei passou um sacerdote. O sacerdote não apenas conhecia a lei, mas tinha o dever moral de socorrer. O que fez o sacerdote? O sacerdote viu o homem caído, também mudou de calçada e seguiu adiante. Mas o samaritano, este parou, apeou do seu cavalo, pinçou as feridas do homem, vestiu-o com sua túnica, levou o homem para uma estalagem, hospedou-o, pagou ao estalajadeiro para que ele fosse cuidado enquanto ele seguia a sua viagem. E aí Jesus, depois de criar esta imagem, ele diz: quem melhor amou a Deus? Aquele que cumpriu a lei. E a lei era essa. A lei dizia para socorrer o próximo. Então, ele já começa revolucionando a postura ética. Jesus deve ser pensado por nós na dimensão ética. E a dimensão ética, ela precisa atravessar a nossa alma, fazer contato com o nosso espírito. Porque estamos nós ainda presos na roda da dor e do sofrimento, ainda passando por experiências difíceis, dolorosas, com essa sensação de que, meu Deus, aqui estou eu passando de novo por essa situação. É porque ainda essas informações que nós já sabemos, já conhecemos, porque nos dizemos cristãos há muitos séculos. Há muitos séculos dizemos que amamos a Jesus, sem permitir que Jesus faça um sentido profundo moral. E aí entramos em sofrimento. E por que entramos em sofrimento? Porque deprimimos, porque estamos todos ansiosos, porque tanto adoecimento de natureza psicopatológica. Porque a alma é moral, o espírito é religioso, a alma é religiosa. E então, como nós não fizemos a conexão do nosso si mesmo com o nosso ego, com o nosso si profundo, nosso self, como a gente não entrou em contato com o si mesmo, que é onde está a essência divina, o si mesmo, o espírito, é onde está Deus em nós. Deus não é uma abstração. Nós somos filhos de Deus. E por assim ser, a genética divina nos consubstancia, atravessa nossas artérias, nosso espírito. E aí, quando nós vivemos distante da lei de Deus, nós entramos em sofrimento. O que é o sofrimento moral? O que é o sofrimento espiritual? Senão esse afastamento da essência. Quando nós nos conduzimos longe à ética divina. Daí porque Jesus se coloca diante de nós, ele se faz homem, não tinha necessidade dele fazer isso, mas ele quis se colocar como modelo. E já chegou a hora de nós começarmos a pensar e sentir Jesus como esse modelo. O que Jesus faria se tivesse no meu lugar? Em Jesus, qual seria a solução desse processo que eu estou vivendo aqui? Jesus como proposta de transformação, de transmutação psicológica. Faz sentido? Jesus como proposta de estar no mundo, de ser e estar no mundo. E não como proposta de alienação, de autoalienação. Por quê, meus irmãos? Porque há muitos irmãos nossos, há muitos que nos dizemos cristãos, sem de fato entender o que isso significa.
Porque muitos de nós estamos caminhando aqui na Terra alienados de nós mesmos, em profunda alienação. E há pessoas que, mesmo trabalhando nas diversas doutrinas religiosas cristãs, estão completamente alienadas delas e também dos ensinamentos do Cristo. Nós podemos, inclusive, passar a vida toda trabalhando aqui, na casa de Itagiba, sem que esse trabalho faça sentido. Porque não basta se dizer espírita. Não basta se dizer cristão. É preciso que esses ensinamentos comecem a promover um amadurecimento psicológico. Então, se você se diz espírita e ainda não entrou nesse processo de inquietação consigo mesmo, é porque as coisas não estão reverberando na sua alma. À medida que esses ensinamentos, esses postulados vão sendo compreendidos nas nossas experiências, nas nossas vivências, nós vamos ficar inquietos. Vai haver uma provocação profunda, porque nós temos comportamentos equivocados há muito tempo. Certos comportamentos ainda violentos, agressivos, preconceituosos, racistas, homofóbicos, discriminatórios, desrespeitosos da lei da vida, comportamentos que desrespeitam profundamente a natureza. E com a cara mais lisa, a gente diz que é cristão, porque estamos presos a um modelo religioso de aparência, ritualístico. Mas essa não é a proposta do Espiritismo. O Espiritismo tem uma dimensão psicológica, de mudança psicológica. Então, é para você entrar em angústia. É para entrar em angústia, porque a angústia o que é? A angústia é quando esses arcanos internos começam a entrar em conflito diante das experiências, diante dos ensinamentos, e aí essas areias internas, elas precisam ser mexidas, arear, e novas veredas começarem a se abrir dentro do nosso coração. Se você se diz cristão e está fechado de forma ortodoxa, fundamentalista, o fundamentalismo não combina com Jesus. Ideias arraigadas, fechadas. Quanto mais cristão, mais mundividência, mais a mente se abre, mais cosmovisão. Porque o amor por Jesus é um sentimento cósmico. E o sentimento que ele provoca em nós, quando nós o amamos, em verdade, é um sentimento que nos impulsiona às estrelas. E quando nós estamos em processo de transformação moral profundo, esse é um desejo cósmico de entrarmos em contato com toda a vida, com todo o amor, com todas as potências. Mas se a sua forma de ser cristão é mesquinha, fechada, partidária, que loucura. Sectária, Jesus não está com você. Quer dizer, ele até está, mas você não está com ele. Eu sinto dizer. Porque Jesus está conosco até nas maiores das nossas loucuras. Ele sempre está. Então, assim, o processo de amar Jesus e de seguir Jesus como modelo e guia é um processo de profunda humildação. Humildade. Humildade nesse sentido de que a gente vai se colocando no lugar da gente, que é um lugar em que a gente vai se perceber pequeno e majestoso. Ao mesmo tempo pequenino, imperfeito, incompleto, e ao mesmo tempo potente. Porque descobrimos e sentimos que somos filhos de Deus. Daí o desejo cósmico. Porque descobrimos que pertencemos
a todas as estrelas. Somos seres interplanetários. Isso é para além da retórica. Isso é sentido. Jesus, então, é uma proposta existencial. É uma proposta. É um modelo. É um modelo de estar no mundo, de dimensões psicológicas profundíssimas. Jesus também não pertence a nenhuma religião. Nenhuma religião tem o domínio do que Jesus veio representar. As religiões, elas são escolas, meus irmãos, apenas escolas. E nós estamos matriculados nas escolas que a nossa consciência consegue alcançar. Nem todo mundo consegue dar conta de ser espírita. Nem todo mundo. Outro dia eu estava dizendo lá no Peixotinho o seguinte: olha, se o Peixotinho botasse uma placa assim, olha aqui, você vai frequentar essa casa e vai saber das suas vidas passadas. Curamos suas dores. Não sei, eu sei que a fila ia dar até a Avenida Boa Viagem. Porque nós estamos querendo um Cristo e um espiritismo assim nesse lugar que resolva os nossos problemas, sabe? Que a solução venha, o espírito diga, aquela coisa assim infantil. Mas o espiritismo é uma proposta de autonomia moral, de autorresponsabilidade. E por isso as nossas casas espíritas, elas não são lá muito lotadas. Porque à medida que você senta aí, você se sente bem, você toma o passe, você passa pela desobsessão, você recebe ajuda da casa, mas em algum momento a ficha cai. Eu estou aqui desse jeito, de novo, na mesma situação, e isso é minha responsabilidade. Sou eu, afinal de contas, que preciso mudar. Sou eu que estou equivocado. É muito difícil a gente dar conta disso, virar o espelho. Então, mas o espiritismo é isso. Então, à medida que a gente vai entendendo os postulados, nós vamos largando as muletas emocionais, as dependências. Nós não precisamos de gurus. Não precisamos de pessoas que nos digam, que nos apontem os caminhos. Porque Jesus é o modelo e o guia. Esse modelo já nos foi apresentado. Os homens são falhos. Inclusive, esse momento que nós vivemos, vocês estão percebendo que o espiritismo ele não está mais centrado num pobre do médium, como foi essa primeira fase do espiritismo no Brasil. Aqui a gente pode dizer que o espiritismo já está alcançando uma maturidade psicológica. Queremos acreditar. E aí a gente não precisa do sacrifício de um Francisco Cândido Xavier, de um Divaldo, de um Peixotinho. Procurem saber quem foi Peixotinho. Porque tudo já está posto. Vamos ler, vamos estudar e vamos assumir a autoria do nosso processo de transformação psicológica sem projetar no outro a responsabilidade de nos fazer feliz, de resolver por nós o que nós precisamos resolver, ou seja, sair dessa dependência infantil. Eu lembro, eu já contei aqui uma vez, vou contar de novo, que trabalhando no atendimento fraterno do Peixotinho, eu recebi uma pessoa, eu disse, bem-vinda, minha irmã. Aí ela disse assim, e o espírito? Eu falei, o espírito? Sim, eu pensei que eu ia falar com o espírito. Você vai incorporar? Aí eu disse, olha, veja, eu sou um espírito. Eu tenho certeza que eu sou um espírito. Agora eu estou reencarnada ainda. Serve para você?
não servia, ela foi embora, porque ela precisava de um espírito mais desencarnado. Quer dizer, só bastava ser desencarnado. Veja a infantilidade. Não sabia ela que o meu psiquismo estava em contato com os benfeitores, que eu não estava mediunizada, incorporada, mas estava totalmente conectada. Mas a gente é tão infantil que a gente precisa de quê? Sabe, daquela resposta. É como a chupeta. Isso se chama dependência emocional. Então, a gente precisa sair desse lugar. Levantar os joelhos desconjuntados. Assumir a elegância de sermos espíritas. Porque o nosso modelo e guia é Jesus. E ele nos convoca, nessa perspectiva psicológica, a assumir a autoria da nossa vida. É tão libertador quando a gente assume a autoria da nossa vida. A gente larga as peias, a gente segue pela nossa vontade, assumindo as responsabilidades, assumindo as consequências. É tão libertador, a consciência da gente se dilata, e por mais que a gente tenha medo de enfrentar a nossa sombra, não há outra forma de sermos felizes e encontrarmos paz, senão atravessando o nosso Hades, o nosso inferno interior, a nossa sombra. Então, aquelas questões que a gente não quer olhar, aqueles medos, aquelas angústias, precisam ser acolhidas por nós. Algumas pessoas dizem, mas vocês espíritas parecem que são até masoquistas, né? Porque vocês parecem que gostam da dor. Não, é porque o entendimento da dor é completamente diferente. A dor é um portal. Nessa dimensão espírita, crística, a dor é apresentada como um sintagma da alma. A dor é apresentada como uma possibilidade de analisarmos aquilo que precisa ser melhorado por nós. Então, nós entendemos que a dor é uma proposta de transmutação, de mudança. Quantas vezes, passando por experiências difíceis, nós temos oportunidade de repensar padrões emocionais, padrões afetivos, apegos, e a gente, então, amadurece psicologicamente. Falávamos com uma amiga nossa muito amada, cuja família dela tem uma pessoa que está passando por um problema de saúde. E esse tipo de problema de saúde, porque, meus irmãos, entendam, o corpo não é separado do espírito. Então, o que acontece conosco emocionalmente? As emoções, aquilo que a gente que não encontrou, o sofrimento, Jung diz que a neurose é um sofrimento que não encontrou caminho, está lá congelado. Então, esse sofrimento que não foi diluído, que não foi processado, que não foi iluminado, fica lá congelado. Mas não fica só congelado, não. Ele fica localizado e vai atingir algum órgão do corpo perispiritual. A mágoa, por exemplo, se você está ressentido e magoado. Não, veja bem, Nanda, eu até falo com a pessoa, mas você não consegue esquecer, você fica aquilo remoendo em você. Pode saber que há uma área do seu corpo que está com uma mancha escura, do seu perispírito, que a mágoa faz isso. Tem uma história de Chico que é muito conhecida, vou contar de novo, eu conto várias histórias de novo, e quando a gente é chamada muitas vezes, a gente repete as histórias, e eu sei que vocês vão ter paciência. Chico tinha uma cachorrinha, vocês sabem disso, não é? Uma cachorrinha muito amada. E essa cachorrinha ficou doente. Quando o Chico chegava dos trabalhos mediúnicos, ele ia dar comida da cachorrinha, cuidar da ferida dela, ia fazer os cuidados. Quem tem cachorrinho aqui
quando envelhece e fica doente, sabe como é isso, né? E aí, a irmã dele via Chico chegar muito cansado, muito tarde, e cuidando lá da cachorrinha doente. Ela disse, meu Deus, coitado de Chico, ainda tem que cuidar dessa cachorra, eu vou resolver esse problema. A gente é assim, às vezes a gente vai quer resolver o problema dos outros e mete os pés pelas mãos. Aqui tem uma lição, viu? Para ajudar, existe uma lei. A lei da ajuda. Tem que haver equilíbrio. Equilíbrio no dar e no receber. E nem sempre o que para você é uma ajuda, você acha que é uma ajuda, para outra pessoa é uma ajuda. Então é preciso ter muita ética, muita amorosidade quando for ajudar. Porque a gente acha que está ajudando, mas está se intrometendo. Foi o que, e sendo muito equivocada, foi o que aconteceu com a irmã de Chico, que ela resolveu praticar a eutanásia da cachorrinha. A cachorrinha morreu, Chico chegou. Cadê a cachorrinha? Ela ia, ela ciscava a ele, a bichinha. Ele adorava. E aí a cachorrinha estava morta e a irmã disse, Chico, é porque é o seguinte, você estava tão cansado e ela sofrendo tanto, aí eu resolvi o problema. Chico não é como a gente, que a gente é balista, né? Pelo menos, se ele tivesse colocado para fora, teria sido até melhor. Mas foi o que ele fez. Não disse, mas ele ficou. Eu quero dizer uma palavra, os espíritos não estão deixando, não. Mas é uma palavra pernambucana. Chico ficou arretado com a irmã dele. Mas não disse nada, não arengou, não disse nada. Passados 3 meses, antes do início do trabalho, dos trabalhos mediúnicos, o benfeitor Emanuel chega. Chico, você precisa resolver esse problema com sua irmã. Que problema? Eu não tenho problema nenhum com minha irmã. Não, você precisa resolver. Qual o problema? O da cachorra. Ela matou minha cachorra. E eu não disse nada. Você não disse, mas está ressentido. Está magoado. No seu coração, no seu plexo cardíaco, existe uma mancha escura provocada pela mágoa. E essa mancha está atrapalhando os nossos trabalhos. Aí Chico disse, meu Deus, o que é que eu faço para resolver isso? E Emmanuel falou, você vai dar para ela um presente, algo que ela gosta muito. Chico, liso na forma da lei, fez um carnê das Casas Bahia e comprou uma máquina de costura, que era o que ela mais queria. E chega com essa máquina. Quando a irmã vê aquela máquina de costura, saiu do plexo cardíaco dela um sentimento de gratidão e de amor, que se transformou num jato de luz que se projetou no plexo cardíaco de Chico e dissolveu a nódoa. Isso é ser espírita. Dar a outra face. Isso é um exemplo de dar a outra face. Não, isso é o exemplo de dar também a tua túnica. Então, veja Jesus, modelo e guia, a ética profunda nos seus ensinamentos. Quando lá no Sermão do Monte, ele diz, se alguém bate a tua face direita, dar a outra face. Essa é uma postura psicológica profunda. Não é que a gente vai anuir com o erro, concordar. Não é que a gente não vai se defender. A gente vai entender a condição moral, espiritual do outro. E não guardar o quê? Mágoa.
não guardar ressentimento. Isso é dar a outra face. E como é difícil, né? Porque a gente fica remoendo. Se alguém pedir que você caminhe uma légua, caminha mais 2, caminhar mais 2. Há pessoas que são muito trabalhosas na nossa vida. Ai, meu Deus, como é difícil. Todo mundo tem na sua família, na sua vida. A vontade que a gente tem é de mandar a pessoa plantar coquinho. Mas Jesus diz o quê? Caminha mais 2 léguas. Aí a gente vai precisar ver uma forma respeitosa para conosco e para com aquele ser, de continuar, de alguma forma, auxiliando. Porque, às vezes, não dá para ficar junto. Promove mais desajuste do que antes. Às vezes, nós precisamos nos afastar de algumas pessoas, devido à toxicidade da relação, que promove muita desarmonia e adoecimento. Não é? Então, Jesus é uma proposta existencial, diz Joana de Ângeles. Por isso, não é importante alguém apenas confessar-se crente em Jesus ou não, mas imitá-lo em razão do que ele inspira, do sentido e significado de sua existência na Terra e da sua passagem entre as criaturas, quando do seu apostolado de amor exarados nos seus feitos. Mais um pouquinho. Enquanto os grandes pensadores de todos os tempos estabeleceram métodos e sistemas de doutrinas, Jesus sustentou no amor os pilotis da ética humanizada para a felicidade. Não se utilizou de sofismas, nem de silogismos, jamais aplicando comportamentos excêntricos. Desconfiem sempre, meus irmãos. Jesus é simplicidade, é amorosidade. Fujam dos comportamentos excêntricos, exagerados. Não é crístico. Ou fórmulas complexas que exigissem altos níveis de inteligência ou de astúcia. Jesus é amor. Trabalhemos com ele na grande colmeia da evolução, sem outra preocupação que não seja a de bem servir aquele que das alturas sabe de todas as nossas lutas e lágrimas. Confiemos em Jesus. Do seu coração augusto e misericordioso, parte a fonte da luz e da vida, da harmonia e da paz para todos os corações. Que Jesus nos abençoe, diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Muita paz, meus irmãos. Que as bênçãos do nosso Mestre possam nos envolver. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.